Bom dia a todos. Meu nome é Ezequiel José de Souza, sou obreiro do Desafio Jovem do Recife há 20 anos. Sou pastor da Igreja Congregacional em Maranguape 2 e é um prazer estar recebendo vocês nesse dia para podermos falar sobre essa instituição que já existe há 36 anos, recuperando vidas, e nós temos feito esse trabalho junto com o Ministério, com o pastor Joel Oliveira Bezerra. Nós temos trabalhado com jovens, adolescentes e com mulheres, recuperando vidas, e é um prazer estar compartilhando nessa instituição. Eu cheguei no Desafio Jovem em 1988. Eu estive no acampamento Palavra da Vida, onde o pastor Joel, junto com a equipe Desafio Jovem, foi fazer uma palestra. E foi lá que eu recebi um convite. O pastor Joel fez um convite para a plateia que estava ali. E eu senti tocado pela causa, pela missão que foi proposta naquele dia. E a partir daquele dia eu procurei o pastor Joel na primeira igreja batista da Boa Vista, e foi lá onde tudo começou. Era lá onde o pastor Joel atendia os dependentes químicos, fazia entrevista e encaminhava para um sítio, encaminhava para os internos, os alunos serem internos e passar por um processo de 9 meses na época. E o pastor Joel me fez uma proposta de passar um mês na granja, no sítio. E desse um mês eu fiquei, e até hoje faz 20 anos. Eu cheguei no Desafio Jovem, muito jovem. Cheguei com o Desafio Jovem, tinha uns 20 anos. E aqui foi onde eu aprendi o que é ser cristão. Aqui eu aprendi o que é ser discípulo de Jesus. Foi aqui onde o Evangelho fez a diferença na minha vida. Eu fui chamado para cuidar dos dependentes químicos, pastorear e discipular cada um deles. Foi assim que a gente começou no Desafio Jovem, e era um tempo muito difícil. Era um tempo onde as necessidades do desafio eram bem mais difíceis, a estrutura do desafio era bem mais difícil do que hoje. Mas começou assim. O Desafio Jovem, na minha vida, trouxe essa estrutura de vida cristã, trouxe para a minha vida essa formação. Eu digo que aqui foi o meu seminário prático. Foi aqui. Olha, o que mais me marcou nesses 20 anos que eu estou aqui no Desafio Jovem foi ver a ação de Deus, o agir de Deus na vida de pessoas. Isso aí é o que mais tem me marcado, de ver pessoas chegarem aqui sem crer em Deus, ser pessoas que não professavam nenhuma fé, e que a partir desse período que ele passou aqui com a gente, eles saem daqui com outra perspectiva, com outra visão do Evangelho, de Deus, da igreja. Então, vemos as pessoas serem transformadas. Então, para mim, isso foi o que mais marcou, em ver pessoas chegarem aqui espiritualmente e moralmente, socialmente destruídas, que perderam o referencial de vida, de família, e a gente poder ver eles sendo restaurados aqui nesse lugar. Então, isso faz a gente ficar marcado, né, vendo o agir de Deus, a ação de Deus na vida desses jovens.
elevado entre os louvores de um povo que proclama o teu poder. Dentre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, glória e honra, majestade, digno de louvor. Uma boa noite, amada igreja, a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a vida de você, sobre a sua família, sobre todos que estão nos acompanhando nessa noite, esse culto que rendemos ao Senhor Jesus Cristo. Que esse tempo reserve Ele para que seja algo especial para você, para a sua família. Chame as pessoas que estão aí na sua casa, estão em volta de você, para participarem juntos com você. Mas aqueles que não puderem participar, diga a eles: olha, agora eu vou participar do culto. Eu quero prestar meu culto ao Senhor, mesmo que seja pela internet, mas eu quero estar conectado, não só através da internet, mas conectado em espírito, com os irmãos da Primeira Igreja Batista do Recife.
a todos. Que seja um culto maravilhoso. Que o Senhor fale e opere na sua vida. Amém? Bom, queria comunicar a todos vocês um apelo que o pastor Joel fez até hoje pela manhã, conclamando a igreja para vir ao templo. Nós estamos no culto domingo de manhã com as portas abertas. Basta apenas que você, durante a semana, entre em contato com a secretaria da igreja, faça a sua inscrição. Aqueles que não puderem vir, que tem alguma situação que está no grupo de risco, realmente não deve vir, deve preservar você, preservar os outros. Se você está com algum sintoma de gripe, de alguma coisa assim, fique em casa, tá bom? Mas você que pode vir, o pastor Joel até conclamou a juventude, adolescentes. Pois bem, todos que têm condições de vir, que venha, que não deixe de participar. Não permita que esse espaço de tempo que ficamos sem nos reunir aqui como igreja venha esfriar a sua perseverança. Venha, porque estar aqui presente é algo maravilhoso, é muito mais reconfortante a gente perceber a comunhão, viver a comunhão, vendo o nosso irmão ao nosso lado, glorificando a Deus, e a gente fica também bastante motivado. É um tempo maravilhoso. Deus fez a igreja, e a igreja tem esse nome, né? Os que saem para fora. E é isso, a grande assembleia do Senhor, a igreja do Senhor, são aqueles que são chamados para fora das suas casas, para se reunirem e conclamarem o nome do Senhor. Então venha, faça a sua inscrição. Lembrando que também temos os cultos presenciais nas quartas-feiras, tá? A partir das 19 horas, e também os cultos pela manhã. Basta apenas fazer a sua inscrição. Bom, no mais, a igreja tem, graças a Deus, atendido aos nossos apelos a respeito das contribuições. Você que queira participar da obra do Senhor, participar dos projetos, das ações sociais da igreja, do Instituto Agir, do Abrigo Jesus Menino e do Desafio Jovem, você pode contribuir fazendo suas doações financeiras através das suas ofertas. Você pode contribuir também com isso que está passando na sua tela, sobre as quentinhas que têm sido distribuídas aí, né, durante a semana para as pessoas que estão na rua. Enfim, tudo isso faz parte do reino de Deus, do agir de Deus através de nós para alcançar o próximo. Seja você também um agente de mudança. E o seu dízimo também é importante para ajudar a manter todo esse trabalho na obra do Senhor. Tá? Você pode observar também que nós temos as contas da igreja para que você consiga fazer essa doação. Além das contas da igreja, você também agora pode vir pessoalmente. Você que pode vir aqui, durante os domingos mesmo, acontece o recolhimento dos dízimos e ofertas. Tá ok? Que você não deixe de participar. Que você não permita que sua fé esfrie. Que você venha, participe conosco. Em nome de Jesus, tudo isso está passando. E em breve nós estaremos de volta com todas as pessoas podendo participar livremente. A gente vai poder se abraçar. Mas muito mais que isso, é um desafio que a gente está vivendo. Então, se esforce para que a sua fé não seja abalada nesse período tão difícil, tá bom? No mais, querido, vamos louvar ao Senhor. Faça uma oração comigo agora, entregando esse momento de culto, ok? Feche seus olhos e vamos orar. Pai de amor, Pai querido e amado, este é um tempo bom que aprove o Senhor a gente poder te louvar e te cultuar. Pai, que o Teu Espírito Santo passe em nós, em todos aqueles que estão nas suas casas ou em qualquer outro lugar acompanhando esse culto. Também nós que estamos aqui servindo dentro do templo, através dos instrumentos, através do serviço com transmissão, com som, com projeção, os pastores, todos que estão aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos usar com poder,
com Teu Espírito nos dando a instrução necessária para que esse culto seja algo maravilhoso para todos nós. Como nós precisamos de Ti, Senhor. E nós reconhecemos o Teu senhorio na nossa vida. Senhor, faça-nos lembrar daqueles pecados que nos atrapalham, que tanto atrasam a nossa vida. Senhor, causa em nós um arrependimento profundo. Faça-nos mudar de vida. Faça-nos nos alinhar à Tua vontade, Senhor. Faça-nos que a gente possa ser parecido com Teu Filho Jesus Cristo. E, Senhor, que esse momento agora de louvores, de cânticos, a gente possa ser inspirado também a Te louvar com profundidade de coração. Em nome de Jesus, usa Teu servo também, o mensageiro desta noite, que tudo possa ocorrer para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria? Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu.
mais do que o homem já viu. Ó, quão lindo este nome é. Cantemos juntos, lembrando que, como cantamos pela manhã, a morte ele venceu e a tumba já estava vazia. Então, cantemos essa canção todos juntos. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome, cante na sua casa agora. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é,
maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Cristo. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Que possamos sempre sermos quebrantados por esse amor de Jesus, esse amor que Ele tem por nós e que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, né? Então, cantemos juntos esta canção. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, Deus sofrer, participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, na morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor, me
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Pastor. Graça e paz, queridos. É motivo de muita alegria a gente poder estar aqui nessa manhã, compartilhar um pouco mais da palavra de Deus e podermos nos encher, né, da graça dele, podermos estar cheios da sua palavra, porque é ela quem conduz, é ela quem nos dá base para conduzir a nossa vida. E por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós cremos, né, em ajuntamento, em adoração, é por isso que nós cremos no nome de Jesus. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês o texto, um texto bem conhecido, é um texto clássico da palavra de Deus, que fica lá em João 4. Nós vamos ler do capítulo do 1 ao 26, que é onde eu quero dar ênfase e foco. Que fala é o texto da samaritana. Quem está em casa já pode poder abrir sua Bíblia aí no livro de João 4, do 1 ao 26. E aqui nós vamos ver que Jesus ele alcança, né, o coração ferido, o coração angustiado. Nós estamos no mês que estamos no mês do Rever, né, que trata exatamente de pessoas feridas na alma. E não poderia ser um texto melhor para falar sobre isso. O Papai do Céu falou muito para mim através desse texto. E eu quis trazer para compartilhar com os irmãos sobre João 4, de 1 a 26. Vamos orar, primeiramente, pedir a Deus que Deus possa direcionar a sua palavra. Senhor, obrigado por esse momento tão especial de podermos ler a palavra, de podermos nos preencher de Ti, Senhor. Fala profundamente ao meu coração e ao coração de todos os ouvintes nesse momento, nessa noite, para que Tu possa nos encher do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, Pai. Nos ensina cada dia, Pai, lendo a Tua palavra e que nós possamos estar preenchidos de Ti e esperarmos aquele grande dia, o dia que nós vamos para o encontro triunfal com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Se revela a nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, antes da gente ir diretamente para o texto, eu queria trazer um pouco sobre o contexto de que aquela samaritana se encontrava ali em Samaria, quando Jesus parou ali naquele poço em Sicar, para poder alcançar o coração daquela mulher, né? Então nós vemos inicialmente como um pano de fundo uma divisão desde o início, né, dos judeus e samaritanos, uma inimizade que acontece tanto na parte cultural quanto na parte religiosa, e essa divisão que se perdurou por anos, a divisão do reino do norte e a divisão do reino do sul. Então o reino do norte ali com a capital em Samaria, onde estavam os samaritanos, os israelitas samaritanos, e o reino do sul, ali também em Jerusalém, onde estavam os judeus. A razão dessa inimizade, pela cultura, né, religiosa dos samaritanos, pelos ritos, pela prática, podemos dizer até de certa forma politeísta, eles não adoravam somente a Deus, Deus criador da terra, mas adoravam também
a 2 bezerros que foram feitos de ouro, e a gente vai ver isso mais adiante. Então as tribos do norte foram enviadas para a Síria ali, que depois se chamou de Samaria, aquele local ali se chamou de Samaria. Esses israelitas adoravam então esses outros deuses, né? Além do Deus criador, né, existia esse sincretismo religioso, onde eles adoravam esses outros deuses. Está lá em 2 Reis 17, 24, a gente vai poder conferir agora, no livro de 2 Reis 17, no 24, que diz assim, quem puder, quem já achou aí, vamos ler juntos. E o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. A gente então está vendo aqui que esse rei, ele trouxe outras pessoas, né, gente que vieram da Babilônia, e de certa forma contaminou ali, né, aquela religião, né, trazendo outros deuses. No 25 diz assim, sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. Olha aí que o texto está dizendo, não houve temor a Deus, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Se a gente for para o 17, lá no verso 33, ele vai dizer assim, assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Então, nós estamos vendo aqui a situação desse sincretismo religioso, onde eles misturavam até então esses deuses, adorando a Deus, o Criador, Deus dos céus e da terra, mas também outros deuses. Então, cada dia mais ia se tornando esses samaritanos, aqueles homens ali, aqueles israelitas, cada vez mais religiosos, adorando esses deuses, né? E a adoração era feita ali, então, no monte Gerizim, né? Que era o templo dos samaritanos. Então, ali como a gente tem o Reino do Norte, tinha um templo dos samaritanos, em cima desse monte, eles adoravam, fizeram o templo e adoravam a Deus lá. Já no Reino do Sul, a gente tinha em Jerusalém, né, os judeus que também adoravam ao Deus eterno, ao Deus criador dos céus e da terra, mas ali no templo de Salomão, né, o templo que é conhecido. E a gente vai ver aqui que desde aquela época da desobediência ali, em Êxodo 32, 4, que a gente vê que quando Moisés sobe ao monte, né, então o povo começa a encharcar em Arão, porque eles queriam um Deus. E como Moisés tinha demorado descer do monte, então eles fazem outros deuses. E aí a gente lembra bem a história, é recolhido todo o ouro ali daquele povo, e eles ali fazem aquele bezerro de ouro. Então, a gente já vê aqui uma desobediência daquele povo ali, né? O Reino do Norte, então, com os samaritanos, né, no período desse rei, que era o rei Jeroboão, escolheram fazer o culto a esse bezerro. E esse bezerro de ouro estava ali em Samaria. Então não está lá no templo, né, no templo de Salomão, mas está lá em Samaria. E daí a gente vê o porquê dessa inimizade desses dois povos israelitas. Exatamente porque eles tinham ritos diferentes dos ritos judaicos, né? E o Reino do Sul continuava então a adoração no templo de Salomão, que foi construído, no caso, e edificado por ordem de Deus, né, em Jerusalém. Ali naquele templo em Jerusalém, a gente sabe que eles adoravam no Monte Sião, e a Arca da Aliança estava lá naquele lugar. Então nós temos elementos de adoração ali naquele local, que era o templo de Salomão. E aí, por que eu estou falando tudo isso, queridos? Que a gente vai entender o contexto que aquela samaritana se encontrava, né? Então, ali naquele local, tanto tinha os sacerdotes, como tinham também aqueles que, os sacerdotes que preparavam os sacrifícios ali, e junto ao templo de Salomão, faziam todos os preparativos para adoração a Deus. A gente sabe que anualmente eles subiam, né, para Jerusalém para poder entregar as ofertas ao Senhor, né? Então, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, a gente vê aqui algo que é singular entre os dois, é que eles adoravam ao mesmo Deus Criador. Mas os samaritanos, eles tinham, no caso, essa adoração, além de Deus, outros
ídolos eles fizeram para si, né? Então eles diziam que adoravam a Deus. A partir daí nós podemos daqui então entender o contexto bíblico, né, daquele momento do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. A posição dessa mulher samaritana não era uma posição privilegiada, queridos. Por que não era uma posição privilegiada? Primeiro que aquela mulher ela tinha 5 maridos, né? E o que estava com ela agora não era marido dela. O texto é claro, gente, a gente não sabe por como foi que ela perdeu esses 5 maridos, né? Se foi por doença, se foi por guerra, divórcio, ou porque ela não podia dar filhos. Era muito comum naquela época, as mulheres que não davam filhos, os homens largavam. Então a gente não sabe porque o texto não deixa claro, mas uma coisa é clara, que ela estava ali naquele local, no poço, quando Jesus estava ali sentado, e a gente vai ver mais à frente, quando nós lermos o texto. O fato é que essas sociedades israelitas, né, da época, as mulheres daquela época da sociedade, elas não pediam divórcio. Era muito difícil, era quase... não era comum que aquelas mulheres pedissem o divórcio, né? Então, mas ela estava ali agora, diante de Jesus, e a gente vai ler o texto agora, capítulo 4, vamos do 1, e no verso 7, ela começa... a gente vai ver Jesus pedindo água para beber. E aí diz o seguinte: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas eram os seus discípulos quem batizava, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, ao poço ali, tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Vamos parar aqui só para explicar algo importante aqui, né? Jesus aqui ele fez uma outra rota. Existia uma rota que Jesus poderia ter feito próximo ao Rio Jordão. Mas ele faz uma rota de, em média, 88 quilômetros para poder chegar à Galiléia. Significa dizer que ele teve que passar por Samaria. E a gente entende, queridos, que nada com Jesus é algo que aconteceu por acaso. Mas existe uma intencionalidade. Deus faz as coisas intencionalmente. Jesus Cristo precisava passar por ali. Jesus Cristo precisava passar por ali. Então a gente está vendo aqui o texto, quando ele diz aqui, foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, e assim, junto da fonte, era isso quase a hora sexta, em média, meio-dia, que não era já um horário comum das mulheres tirarem água naquele horário, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Essa única frase, né? A gente vê essa mulher chegando ali no poço, e essa única frase, dá-me de beber, como não era comum as mulheres samaritanas falarem com judeus, ainda mais um rabino, ainda mais um homem, não era comum a mulher se dirigir a ele. Eu acredito, a gente pensa ali que aquela mulher deve ter passado um período de silêncio antes de responder o que Jesus havia lhe pedido. Mas ela responde. E aí a gente vê aqui, no verso 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus pediu para que os discípulos fossem comprar comida, para que eles pudessem se alimentar. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Está bem claro aqui, e o texto já diz que os judeus não se comunicariam com os samaritanos. Mas Jesus abre o diálogo ali, Jesus abre o espaço ali para comunicação com aquela mulher. Ela agora ali diante do Senhor. Tinha um sexto homem na vida daquela mulher que não era o marido dela. A gente vai ver mais à frente no texto. No mínimo ela incorria aqui talvez em alguns pecados. Talvez de fornicação,
talvez de adultério, a gente não sabe, o texto não diz claramente, o texto não relata isso. Porém, o mais incrível é que Jesus, na hora que essa mulher ia buscar água, ao meio-dia, Jesus estava ali naquele horário. O que não era comum para outras mulheres. Aquela mulher ali em silêncio, talvez envergonhada, talvez se sentindo à margem, indigna, discriminada pela sociedade, ela ia buscar água sozinha. Com medo talvez as outras chegarem e começassem a rir dela, ou praticar até bullying, né? Nós chamamos hoje bullying. Aquela mulher estava à margem da sociedade. E Jesus quebra o silêncio daquela mulher com uma pergunta, né? Com um pedido. E aí eu fiquei analisando o texto, eu disse, meu Deus do céu, como pode aqui, né? Jesus fazer um pedido a uma mulher samaritana, onde os judeus não se comunicavam com ela, mas pela intenção de Jesus alcançar o coração daquela mulher, ele pede a ela, dá-me de beber. Ali se conecta um diálogo tremendo entre aquela mulher e Jesus. A instrumentalidade de Cristo, né, em querer alcançar o coração dela e restaurar aquele coração amargurado, em querer transformar aquela vida, em trazer de volta a sua dignidade, em trazer de volta a forma de adoração. A gente vai ver no final do texto como o que mais Jesus indicou a ela e pediu para que ela louvasse a Ele e adorasse a Ele da melhor forma. Ela talvez não estava entendendo como poderia adorar a Deus. Qual a forma melhor de adorar a Deus? Existia uma interrogação na mente daquela samaritana. Então essa mulher pecadora, essa mulher perdida, né, em contraste a um Salvador, né, alguém que poderia trazer ela das trevas para a maravilhosa luz. Estava diante daquela mulher ali o Messias. Isso é uma das provas desse texto, gente, é que Jesus conhece a dor daquela mulher, que Jesus sabe até onde aquela mulher poderia suportar a dor. Jesus conhece no mais íntimo do coração dela. A palavra de Deus diz que é como espada penetrante, espada de dois gumes. Ele conhece, ele penetra a nossa alma de forma tremenda. E Jesus tinha que passar por ali, né? Por Samaria, pois já reservava atender aquela mulher ali. E além dela, Jesus sempre pensa além, né? O interessante, queridos, é que Jesus sempre pensa além. O intuito de Jesus não foi somente salvar aquela samaritana. Não foi somente trazer o verdadeiro sentido de adoração para ela, mas alcançar as pessoas de Samaria. Diz o texto que ele ficou ainda 2 dias lá. Ele alcançou não só o coração dela, mas o coração de outros samaritanos, né? A necessidade não era só daquela mulher, mas das pessoas também que ela levou até Jesus Cristo, das pessoas que ela levou até o Messias. E outro ponto interessante aqui é que Jesus ganha um tempo ali, né? Eu não vou dizer que perde tempo, mas ganha um tempo conversando com aquela mulher. Ele sempre tem tempo para a gente. Jesus sempre vai ter tempo para você. Jesus sempre quer ouvir as suas queixas, as suas dores, seus medos, né? Seus temores, seus pecados. Por mais que aquela mulher tivesse cometido qualquer situação, qualquer pecado, ou talvez a forma de vida dela que não fosse uma forma de vida coerente e correta, Jesus ainda assim atraiu essa mulher até ele, né? Jesus atrai aqueles que têm o coração solícito, aqueles que têm um coração com a terra fértil, aqueles que estão com o coração sem orgulho, sem vaidade. Deus, ele alcança o nosso coração, queridos. Deus, por mais que visse naquela mulher talvez alguma soberba, algum orgulho, a gente vai ver aqui no decorrer do texto, pelas respostas que ela dá ao Senhor Jesus, mas Deus viu que o coração dela tinha uma terra fértil, que ele poderia alcançar o coração daquela mulher. Jesus está sempre pronto para revelar o coração de Deus às nossas vidas. Vamos continuar o texto. Verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim, que sou samaritana?
Em outras palavras, a mim que sou indigna, menos favorecida, pecadora, diante de vocês, judeus, nós não valemos nada. E pior ainda, uma mulher. E a resposta de Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, entenda dom aqui como presente, se tu conhecesse o presente que Deus quer lhe dar, e quem é que te diz isso? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Queridos, eu parei nesse versículo aqui e fiquei pensando o seguinte. No verso 12, ela diz assim, ó: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Vamos entender uma coisa, queridos. Aquela mulher estava numa situação de privilégio diante de Deus, diante de Jesus. Aquela mulher ali, entre aspas, humanamente falando, ela tinha algo que poderia retirar água do poço. Esses poços que eles faziam antigamente eram em média de 40, 42 metros, 30 metros em diante. E Jesus não tinha com que pegar água. E ali ele abre esse diálogo com a mulher, né? Ele abre esse espaço de diálogo exatamente porque ele queria conhecer aquela mulher. Ele já conhecia, né? A gente vai ver no texto que ele fala algo aqui que ele já tinha, permita-me a expressão, escaneado a vida daquela samaritana. Então ele já conhecia. Mas ela é bem desaforada, vamos chamar assim, quando diz para Jesus: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seu gado? Olha, Jesus, tu é maior do que o nosso pai Jacó, que mandou furar o poço aqui para a gente beber? Ainda disse mais lá no 11, ó: Senhor, tu não tens nada com que tirar, como é que você vai tirar água aqui desse poço? E o poço é fundo. Eu estou parafraseando também, gente. Onde, pois, tens água viva? De onde é que tu vai tirar essa água? Tu não tem nenhum pote para tirar água aqui do poço, tu vai me dar água viva da onde? Até de certa forma irônica, a gente vai vendo aqui a evolução da conversa dessa mulher com Jesus. E muitas vezes, gente, uma coisa que eu quero trazer aqui, por mais que essa mulher ali, ela depois fosse se sentir acolhida, né, com valor, porque Jesus tenta incluir essa mulher, respeitar, humanizar essa mulher. Mas a gente está vendo aqui que o respeito que ela tinha exacerbado por um passado, que foi o poço que Jacó, o pai dela, tinha furado, esse respeito exacerbado por algo do passado, muitas vezes impede a gente de ver o presente, as bênçãos que Deus está dando no presente para a gente. E Deus queria abençoar aquela mulher, né? Ele estava dando uma grande oportunidade àquela mulher de conhecer o Salvador, o Messias. Mas ela estava focada na água, gente. Por quê, gente? Será que antigamente isso era muito importante? Era como ouro. A água era muito importante. Por isso que as pessoas iam lá naquele poço buscar aquela água. Mas interessante no texto bíblico é que aquela mulher, ela dá ênfase e foco simplesmente na água material. Ela não estava entendendo a água que Jesus queria dar àquela mulher. Mas ela bota ênfase na água material. A água que ela bebe e daqui um pouco ela tem mais sede. E no 13 Jesus responde primorosamente dessa forma. Vamos lá para o 13? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E aí outro ponto que eu ressaltei aqui no texto. Essa mulher, ela já era, como a gente disse, discriminada pela sociedade dela. Já ia na sexta pessoa que estava convivendo com ela, e essa sexta pessoa não era nem marido dela. A gente vai ver aqui mais na frente no texto. Mas ela já era discriminada pela sociedade. Ela já ia a meio-dia naquele poço, porque
ela não ia se encontrar com outras mulheres para não sofrer bullying. Ela era uma mulher triste, talvez, mas uma mulher que, naquele momento, teve um encontro com o Senhor Jesus. E aí, queridos, a gente precisa entender que o processo de cura, o processo que faz a gente se curar das nossas doenças, e às vezes doenças da alma, hoje se fala muito na psicologia, doenças psicossomáticas que somatizam, e que pode desembocar até numa doença física. Mas a gente vê aqui que a primeira coisa é o reconhecimento. Vê o que aquela mulher diz para Jesus, ela diz assim, ó, disse-lhe a mulher lá no 15, verso 15, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Opa, ela reconheceu, primeiramente, né, que ele poderia dar uma água da vida para ela. Uma água que, ainda na mente dela, era algo que ele poderia dar e que ela não teria mais sede. Algo que ele poderia favorecer a ela, mas ela não teria mais a necessidade de se expor. Tanto é que ela diz, eu não quero voltar nesse poço aqui de novo. Me dá dessa água para eu beber, para eu não sofrer o que eu já sofro dentro da minha comunidade. Eu não quero sofrer. Eu não quero vir aqui ao sol do meio-dia, ter que tirar essa água. Eu queria ter essa água da vida. Essa água diferente que o Senhor pode dar. E a quebra do orgulho, gente, você vê aqui a evolução da conversa de Jesus e dessa mulher. A quebra do orgulho dela, da vaidade, vai se dar agora. Então a gente vê que se faz necessário muitas vezes você sair do pedestal, você se destronar, você se humilhar diante de Deus e necessitar do Senhor. Veja que aqui ela começa a necessitar daquilo que Jesus tinha para dar para ela. Ela começa a reconhecer que a água que ela estava pegando lá não era tão boa quanto a água que Jesus podia fornecer para ela. Ela não sabia nem que água era, mas ela queria. E muitas vezes, na nossa vida, a gente para aí, né? Às vezes a gente quer tudo de Deus, a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer as benesses de Deus, mas a gente quer aquilo ali, mas muitas vezes não quer andar com Deus. A gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Senhor que dá a bênção. O Senhor que pode nos favorecer. Então, por mais que aquela mulher tivesse ali com temores, né, com os pecados dela, que a gente sabe que estava no coração dela, duvidoso, talvez cheia de si mesmo, cheia de orgulho, né, numa condição até privilegiada, como eu falei ali diante de Jesus, com tudo ali que ela poderia até favorecer para ele, mas Jesus identificou o terreno fértil do coração dela. Jesus viu que acima de toda aquela vaidade, aquele orgulho talvez que ela tivesse, por mais que tivesse está sendo discriminada pela sociedade dos samaritanos ali, na região onde ela vivia, mas existia algo que faltava no coração daquela mulher. Existia algo que Jesus podia tocar. Existia algo no coração daquela mulher que estava vazio. E assim não é só na vida da samaritana, é na vida de todos nós, queridos. Sempre tem algo, às vezes, que está vazio. O homem que não entregou a sua vida a Jesus, o homem que não teve uma experiência com Deus, ou acha que alguma área da vida dele ele pode dominar ou controlar, aquela área onde você arbitra na sua vida, talvez seja essa área do vazio. Sabe por quê, queridos? Porque quem deve arbitrar a nossa vida é o Senhor Jesus. Quem deve fazer tudo por nós é Cristo. Se você toma o lugar de Jesus, se o árbitro é você, se você faz juízo sobre a sua vida, e aí você que determina, Deus não pode agir. Deus não pode agir porque você está entronizado, você está lá cuidando de algumas áreas da sua vida que Deus não vai entrar. Por que Deus não vai entrar, queridos? Porque você já está lá. Você precisa sair, você precisa se destronar, você precisa sair do lugar que não é seu lugar. E nós precisamos pedir a Deus, Senhor, reina no meu coração, reina na minha vida, reina no meu casamento, reina na criação dos filhos, reina, Senhor, nas minhas finanças, reina, Senhor, no meu trabalho, reina em todas as áreas da nossa vida. Existe uma área no coração da samaritana que precisava Jesus reinar. E a gente vai ver que área é essa, né?
Então a gente observa aqui, como eu falei, os estágios, né, da fala dessa mulher, desse diálogo que ela estava tendo com Jesus. Primeiro começa com silêncio, que ela nem se dirigiu, né, a um judeu, né, um homem e um rabino ainda por cima. Os samaritanos não se dirigiam. Está no verso 7. Existe depois a dúvida e o receio, lá no verso 9. Depois, no verso 11, a gente vê um questionamento dela e uma incompreensão. No verso 12, ela lança uma pergunta de certa forma até capciosa. Uma pergunta com interesse por trás. De fato, eram respostas evasivas. Porque não estavam chegando ao ponto ou no coração, ou naquilo que ela realmente deveria abrir para o Senhor Jesus. Depois a gente vê uma certa superioridade. E no verso 15 agora, que a gente acabou de ler, a gente vê mudar tudo isso para um momento de interesse. Aquela mulher ficou interessada nessa água que Jesus poderia lhe dar. E a gente vê no 16, Jesus dizendo para ela, disse-lhe Jesus, quando ela pediu, Senhor, me dê dessa água. E Jesus diz, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Vai lá, chama o teu marido e volta aqui. E no 17, a mulher responde, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. No 18, porque tivesse 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a gente vê aqui um reconhecimento, e eu acredito que nesse momento um quebrantamento no coração daquela mulher. Porque Jesus já tinha escaneado toda a vida dela. Jesus sabia o que ela já tinha feito. Jesus conhecia que antes desse homem que ela estava e que não era o marido dela, antes dele passaram 5 maridos. E essa mulher reconhece então que ela precisa mudar. Essa mulher reconhece também que Jesus é profeta. No verso 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. E aí você vê o reconhecimento da figura de Jesus ali para aquela mulher, né? Os estágios também, né? Dela reconhecer, primeiro que ele era judeu, depois ela começa a chamar ele de Senhor. Agora ela diz que ele era profeta. E no verso 20, queridos, quando diz aqui, ó, nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Ora, para essa mulher, se ela descobriu naquele momento que ele era profeta, o que veio na cabeça dela de imediato? Nós samaritanos adoramos aqui, olha, em Gerizim, nesse monte, nesse templo. Mas vocês, judeus, adoram lá, olha, Templo de Salomão. Vocês estão adorando lá. Vocês estão indo para lá, é lá que está a Arca da Aliança. É lá que estão os sacerdotes. Onde é que nós vamos adorar? E a pergunta dela é uma pergunta lógica, queridos. Quando ela diz aqui, olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Até agora, nós lemos todo o capítulo 4, até o 20 agora. E a pergunta que eu posso fazer a cada um de vocês, aonde foi aqui no texto que Jesus disse para ela que o lugar que se deve adorar é em Jerusalém? Em parte nenhuma do texto, queridos, tem dizendo que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus não disse isso aqui no texto, mas ela se referiu porque sabia que ele era judeu. E a tradução judaica diz isso, que a adoração era lá em Jerusalém. Tanto é que todo ano eles subiam para Jerusalém. Então a pergunta dela foi essa, onde nós devemos adorar? Nossos pais adoraram aqui. E mais uma vez Jesus lhe responde com muita primazia. Disse-lhe Jesus então, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarás o Pai. Resposta sábia de Jesus, né? Talvez ela quisesse botar Jesus ali
em alguma situação desconfortável, mas ela estava na frente do Salvador. Ela estava na frente do Messias. Ela já tinha reconhecido que ele era profeta, pelo que ele tinha revelado sobre a vida daquela mulher. E ela diz para ele, nossos pais adoram aqui nesse monte. E vocês dizem que é para adorar lá em Jerusalém? Como é que é isso? Mais uma vez, verso 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Deus procura verdadeiros adoradores. E o texto diz lá embaixo assim, lá no 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura a tais que assim o adorem. Deus então estabelece um padrão de adoração. Ele aceita, é aceitável a Deus esse padrão de adoração. E ele nos dá aqui uma forma de adorar, queridos. E agora ele começa a explicar àquela mulher que a forma dela adorar não é mais essa. Não é mais ali naquele templo dela, não é mais ali em Jerusalém. Mas a gente vai ver a forma correta que a palavra de Deus diz aqui. Verso 24. Ele diz, Deus é espírito e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Precisamos reter no coração isso, queridos. Que Deus pede com que nós adoremos em espírito e em verdade. Aqui nós temos então dois princípios. Dois princípios que o primeiro é adorar em espírito. Ou seja, não está preso à forma, não está preso à estrutura, a espaço físico, ou propriamente numa matéria, numa imagem. Não, ele pode ser adorado em qualquer lugar. O que Jesus estava dizendo àquela mulher, que ela não precisava mais se prender às tradições, é que agora ela poderia adorar em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Que agora ela poderia adorar a Deus completamente. E aí o primeiro ponto, o primeiro princípio que eu quero deixar aqui para os queridos é esse. Adorar a Deus em espírito. E o interessante é que esse espírito aqui, essa expressão em espírito, não está se referindo ao Espírito Santo, tá, queridos? É uma contrapartida à ideia da matéria, da carne. É uma contrapartida. É em espírito. Isso já confronta para ela o culto que acontecia ali. Porque se é em espírito, não é imagens, não é... E lembra que eu disse que lá eles adoravam a Deus, mas adoravam também as imagens dos bezerros. Isso já confrontava o culto que existia ali em Samaria, que eles adoravam aquelas imagens. De outra forma, também estaria restrito a lugares, a objetos, a templos, né? A expressão adiante que diz o texto aqui é Deus é espírito. Significa dizer que nada e nenhuma imagem pode representar ou tomar a forma de Deus. Nenhuma imagem. Então o que eles estavam fazendo, os bezerros de ouro que eles fizeram lá de artefato para eles, não valia de nada. Diante de Deus, Jesus estava dizendo para ela, olha, esse culto que vocês prestam aí, não é o culto verdadeiro a Deus. Porque o culto verdadeiro a Deus é em espírito e em verdade. Não conseguimos enquadrar Deus a lugares. Então essa expressão significa isso. Nós precisamos adorar a Deus em espírito, em santidade, em pensamento, no seu poder, na sua supremacia. Deus é supremo, Deus é santo. É isso que ele estava dizendo a ela. O único ser que representou a figura de Deus na terra foi Jesus Cristo. Deus, homem. 100% Deus, 100% homem. Foi Jesus, seu filho, quando veio ao mundo, tomou forma de servo, se humilhou, passou por tudo, sofreu, padeceu por nós, pecadores. E agora ele vai vencer. E na segunda vinda dele, ele vai voltar e vai reunir toda a igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Deus não aceita tentativas nenhuma, tá certo? De representações para adorar a ele. E aí o termo em espírito, como eu já falei, se refere a isso. Pensamento,
né? Onde por vezes esse termo é confundido, queridos. Muitas vezes esse termo em espírito aqui na Bíblia é confundido. Tem algumas igrejas que confundem esse termo em espírito. Se vocês observarem, ele está até em letra minúscula. E Espírito de Deus está em letra maiúscula. E no grego e no hebraico é bem diferente. E a gente vê aqui claramente, gente, que algumas igrejas confundem isso, muitas vezes fazem do momento do culto um espetáculo, ou muitas vezes serve até, me permita dizer, de circo. Culto com pessoas rodando, culto com pessoas se jogando, pulando, caindo, achando que isso é uma forma de demonstração de poder. Vira um verdadeiro frenesi dentro da igreja. E nós temos visto isso. Algumas igrejas que têm participado com essa prática de culto que a palavra de Deus diz que é em espírito e em verdade, mas em consciência. Seja o vosso culto racional. O nosso culto precisa ser um culto racional. E muitas vezes essas pessoas, quando vão para uma igreja dessa, se não tiver isso, não tiver esse frenesi, esse pulo, tudo isso que está acontecendo, o culto não foi espiritual, Deus não estava presente. É isso que muitos pensam. O segundo ponto que fala é em verdade, é em espírito e em verdade. O segundo ponto não poderia ser outra pessoa a não ser o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz lá em João 14:6. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Precisamos tomar posse dessa verdade. Não pode ser somente determinação, não pode ser somente um propósito, tem que conhecer, tem que experimentar Deus. É a mesma coisa da laranja, né? Se a gente dá uma laranja aqui e disser, olha, essa laranja está deliciosa, está doce, mas se você não experimentar da laranja, você até tem um propósito de comer a laranja, de ir lá, mas se você não experimentar, você não vai experimentar Deus. Em verdade, em espírito e em verdade, né? A relação com a verdade, se relacionar com Deus, se relacionar com o Pai. Jesus precisa ser nosso Senhor, precisa ser nosso Salvador em todo o tempo. Isso é muito importante. Ele é o principal motivo da nossa adoração. E aí, continuando no texto, a mulher diz lá no 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E aí mais uma vez Jesus responde a ela, muito sabiamente, e diz, eu o sou, eu que falo contigo. E diz o texto aqui, que os discípulos estavam vindo e aquela mulher deixa o cântaro no chão com água e corre para a cidade para dizer aos homens que ela tinha encontrado o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí os irmãos podem ler até o final, o 38, mas precisamos permitir que Ele seja o nosso Senhor, nosso juiz, nosso advogado, né? Esse verdadeiro culto que nós prestamos a Deus, em espírito e em verdade, requer a prática da verdade, requer misericórdia, requer o nosso amor. Às vezes nós somos levados a acreditar que o culto é só emoção, é só sentimento, é pura expressão dos nossos dos sentimentos e desabafos, muitas vezes que nós temos. Não é isso, queridos. A verdadeira adoração é baseada na verdade, na palavra. E a palavra de Deus é a verdade. Precisamos ouvir a palavra. Precisamos internalizar a palavra nos nossos corações. Precisamos observar e contemplar a beleza da palavra. Seus feitos, seus valores, os milagres que Deus já fez na sua vida. Quantas vezes precisamos parar e ver, Senhor, o que o Senhor já fez na minha vida? O que o Senhor já fez da sua grandeza, que mudou minha atitude, minha forma de falar, minha forma de agir? Muitas vezes a gente lê a Bíblia e uma simples palavra parece que salta da Bíblia, destaca de uma forma que penetra o seu coração e leva você a um sentimento de paz, a um sentimento de alegria, a um sentimento de regozijo, porque aquela palavra falou profundamente a sua alma.
e você é transformado e modificado por essa palavra. A gente precisa entender que o verdadeiro culto leva a gente ao entendimento e ao pensamento do sacrifício de Jesus da cruz. A glória que nós esperamos, precisamos falar sempre disso. O sofrimento que Jesus passou aqui, que nós vamos passar também. A glória que nos espera. Isso nos impulsiona para uma verdadeira adoração. Isso nos impulsiona a sermos servos e servas de Deus, segundo a vontade dEle. Para adorar a Deus, queridos, precisamos deixar de lado as nossas vaidades, precisamos deixar de lado o nosso orgulho, precisamos deixar de lado tudo aquilo que impede Deus de trabalhar na nossa vida. Na verdade, é como se a gente viesse a se despir. Filipenses 2 fala sobre isso, né? Esse texto que Jesus fala ali, vamos ler? Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. E aqui fala claramente da humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele vai destacar aqui. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos quais estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos parar aqui. E a gente vê ali a transformação na vida daquela samaritana, até no sentido da adoração, até na orientação de como ela deveria adorar verdadeiramente. E é uma orientação que continua e perdura até os dias de hoje, em espírito e em verdade. E é isso, queridos, que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Senhor, que o Senhor possa fazer da minha vida uma vida segundo o teu coração. Que nós possamos nos despir do velho homem e permitir com que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Eu quero viver, Senhor, as verdades reveladas por ti na minha vida. O livro de 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Seja livre. Nós somos livres, não podemos ser tomados de novo sob julgo de ninguém, mas somos livres em Cristo. O Salmo 147, ele vai dizer, só Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Só Ele pode curar um coração, mas o coração precisa estar quebrantado, queridos. O coração precisa estar solícito para ouvir Deus. João 8,32 já é conhecido, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Olha aí, a verdade novamente. Como diz aqui, em espírito e em verdade. A verdade nos liberta. E João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa abençoar essa semana que se inicia agora, e que Ele possa transformar a nossa vida, assim como transformou a vida ali daquela samaritana. Que por mais que tenhamos falhas e pecados, mas o Senhor enxerga o nosso coração. O Senhor vai no mais profundo da nossa alma e transforma o nosso ser. Que Deus possa abençoar e transformar a vida de cada um de nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Vamos orar? Pai, te louvamos pelo teu amor e teu cuidado.
Te louvamos, Deus, porque sabemos que acima de qualquer coisa, Senhor, acima das nossas falhas e pecados, Senhor, Tu olha para nós e Tu sempre, Pai, no caminho, encontra formas, Senhor, da gente se esbarrar com o Senhor. Senhor, obrigado porque o Teu Espírito Santo é aquele quem transforma e deixa o terreno árido, Senhor, do nosso coração, para que o Senhor possa fazer mudança, Senhor. Por mais que muitas vezes o coração do homem esteja aflito, por mais que muitas vezes esteja bem embaraçado, mas o Senhor entra, Senhor, com o Teu amor, com a Tua bondade, com as Tuas palavras maravilhosas, Senhor, e transforma o coração do homem. Pai, queremos dedicar esse momento, esse culto ao Senhor, os cânticos, cada vida aqui presente. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. E queremos pedir que o Senhor possa fazer transformação, mudança, Pai. Queremos pedir, Senhor, dessa água da vida, Senhor, que aquela mulher encontrou ali e muito feliz saiu, Senhor, e foi falar para as outras pessoas naquela cidade que conhecia ela, que ela descobriu quem era o Cristo. Pai, tem misericórdia de nós, que nós possamos refletir a Tua glória e que tudo que nós viemos a fazer seja para Te engrandecer, que nós possamos diminuir a cada dia e que o Senhor possa aparecer através das nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço pela Tua bondade. Obrigado pela obra ali na cruz, Senhor, em nome de Jesus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim.
ti nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti.